Meu nome é Amara, sou de Campinas, faço doutorado em teoria literária na Unicamp, Instituto, e me afiliei à Associação de Mulheres Guerreiras, que é a Associação de Prostitutas lá de Campinas, né? E aí, então nessa categoria, dentro desse espaço tem um blog onde eu discuto questões sobre profissionalização, sobre regulamentação da profissão do sexo, e também onde eu faço relatos, tento fazer relatos dos programas que eu faço, né, tentando sempre imprimir uma visada feminista, uma visada literária também para esses relatos, ou seja, não é um compromisso só com o factual do que aconteceu lá, mas é tentar aprender o que aconteceu por um dado viés, né, por uma dada ótica, e explicitando tensões, explicitando violências sexistas, violências plutofóbicas também, né? Violências transfóbicas, porque dali eu não estou falando simplesmente da experiência da prostituição, mas da prostituição de uma mulher travesti, dentro e eu geralmente quando eu vou para a rua vai ser dentro do bairro específico de Campinas chamado Ipatinga, né? Que é o bairro que concentra a prostituição Campinas, um bairro criado durante a ditadura militar para higienizar a cidade, para afastar do centro da cidade as prostitutas. Não deu certo, agora estamos em 2 lugares, né? Está lá no bairro, está lá no centro novamente. Mas de qualquer jeito esse é um bairro que, como é um bairro que roda em torno da prostituição, acaba fazendo com que a prostituição ocorra lá 24 horas por dia. Então, você pode ir a qualquer momento, você vai encontrar pessoas seminuas nas ruas, na frente das casas, próximo dos drive-ins, dos hotéis, dos motéis, e aí, então, a venda de serviço sexual acontece de forma bastante contínua nesse espaço, né? E aí, a princípio, eu fiquei muito feliz assim, com uma mesa sobre profissionais do sexo, sobre o sex talks, né? Eu lembro ano passado, quando surgiu as primeiras propagandas do evento, eu fiquei pensando, nossa, esse evento vai ser destruidor, eu já estava no começo da militância, ainda não era ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, acho que eu não sei nem se eu já tinha começado a transicionar quando o evento começou a ser propagandeado, assim, né? Naquele primeiro momento, e aí eu lembro que eu transicionei faz uns 6 meses só. Então eu ficava olhando para aquele evento e falava, nossa, esse vai ser destruidor, e de repente estou aqui hoje, então é um momento muito feliz para mim, assim. Mas ao mesmo tempo, participando de todas as mesas que vieram, todas as vezes que eu pude ver até agora, né? Uma das coisas que me ocorreu e que acho que vai também ser uma questão para a Monique, que é indianara, né? É qual o lugar das putas dentro do queer, né? Dentro desse evento aqui, né? Eu fico pensando quem são nossos clientes. E quando eu penso quem são nossos clientes, não são os caras descolados, as pessoas que estão loucas, estão pensando a sexualidade fora da caixinha. Na verdade, eu penso que nossos clientes são bastante normativos. Assim, pelo menos a maioria dos caras que vão requisitar os meus serviços, né, são pessoas muito frustradas, inclusive. Né? São pessoas, por exemplo, que estão casadas e dentro do casamento não têm o sexo que gostariam de ter, aí vão buscar uma profissional o sexo que gostariam de ter, mas interessante, né? A gente não pode esquecer nunca que essa prerrogativa só vai existir para o homem, né? Então, a mulher reprimida também que não vai ter o sexo que gostaria de ter dentro do relacionamento, essa mulher não vai ter esse direito ou acreditar que ela tem o direito de buscar a realização desse sexo que ela gostaria de viver fora do casamento, com uma profissional do sexo, com um profissional do sexo, com qualquer que seja. Então, a gente tem que sempre pensar o quanto já existe uma questão machista, né, sexista, ali, atravessando a questão da prostituição. Né? E aí esses caras vêm, né, e eu fico pensando, qual é o lugar da puta dentro do queer? Né? Como pensar essa junção, né, desses dois lugares, né, da teoria queer com a puta? Porque eu fico pensando, tem putas que chutam balde, né? Tem putas que vão tocar
tocar o foda-se, ligar o foda-se. Então, por exemplo, a Chelsea Blair, não sei quem conhece aqui, travesti de São Paulo, e ela tem um blog onde ela fala abertamente dos programas que ela faz, ela coloca lá abertamente, por exemplo, que ela transa com camisinha só com quem exigir camisinha. Então, essa é uma puta queer, ela faz, por exemplo, escatologia, e ela fala abertamente sobre isso no blog dela. Então, o cliente está afim de brincar com merda, com mijo, isso vai rolar ali no programa dela. Isso faz com que ela seja uma puta extremamente marcada no meio. Sabe? Então, quem vai atrás dela é gente que sabe, que curte essas práticas, né? Porque ela fala abertamente sobre isso, e aí, essa é uma prostituta queer. O que é uma prostituta queer, né? Porque, por exemplo, para nós vendermos nosso serviço, né, uma das coisas que nos pedem é descrição, limpeza, uma higiene bem burguesa, inclusive, né? Mas uma higiene que, por exemplo, não se cobra dos nossos clientes, né? Lógico. Né? Então, por exemplo, se eu fiz a chuca ou não fiz a chuca, passei o cheque, sabe o que é passar o cheque? Quando no sexo anal sai lá uma sujeirinha no pênis do cliente, né? Porque ele está colocando o pênis dentro do meu cu e não está querendo que saia uma sujeirinha, né? Então é interessante isso, né? Que quando sai uma sujeirinha, uma coisa que a gente ouve, muito comum de ouvir é, por exemplo, nossa, como você é porca. Desse jeito não dá para sair mais com você. Então ele enfia o pênis dentro do meu cu, aí sai merda e aí ele fala que eu sou porca. Mas lógico que se eu sou ativa e eu, como esse cliente, sai merda, eu tenho que agir naturalmente com relação a isso, né? Porque acontece da vida, né? Então percebe o quanto existe que espaço é esse que a gente está pensando, né? Quando eu penso, por exemplo, o movimento de prostituição é um movimento bastante heterogêneo, né? Existem bastantes experiências de prostituição no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas então temos que ter atenção também para essa heterogeneidade, né? E aí, então, o projeto de lei Gabriela Leite, né, um projeto que talvez você discutir melhor com os amigos, né, tem esse viés de tentar permitir que nós optemos por trabalhar onde queremos, né? Ou seja na rua, seja dentro de casa. Dentro de casa atualmente é proibido, né? Mas casa pode ser um lugar bastante mais seguro de se trabalhar. Quem trabalha na rua, a larga maioria das minhas colegas que trabalham há tempos na prostituição, sabe? Praticamente todas elas tiveram alguma experiência de violência verbal, violência física, ou estupro, ou assalto, sabe? No exercício da atividade. A maioria das travestis que são mortas no exercício da atividade. Então, quando a gente está pensando em regulamentação da prostituição, e prostituição a gente nunca pode esquecer que é o lugar que concentra 90% das travestis no Brasil, a gente precisa pensar que prostituição significa algo muito especial para nós, e poder regulamentar e transformar esse espaço num espaço seguro, num espaço que não nos violente, é urgência para o movimento de travestis transexuais. Embora exista também algo higienista no movimento, assim, de tentar dissociar a ideia de travesti e prostituição, são coisas implicadas uma na outra, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que 90% das travestis estão lá, então a gente não pode esquecer que a urgência é criar condições para que essas pessoas possam continuar exercendo o trabalho de forma segura, de forma a não serem trucidadas no exercício da atividade. Então, quando a gente fala de PL, a gente fala de criar possibilidades de trabalho menos violentas, né? A gente fala de poder, por exemplo, eu poder alugar uma casa para me prostituir com a minha amiga e nenhuma das duas ser criminalizada por isso, porque atualmente isso é crime. Atualmente a lei é tão vaga que permite que isso seja enquadrado como crime, que se eu for a responsável por ter alugado o imóvel, eu sou colocada como cafetina da minha amiga, mesmo que esteja dividindo meio a meio o aluguel. Percebe? Enquanto a lei criando condições para que a lei forçando a gente a só poder trabalhar de forma precária. Você só quer trabalhar com prostituição? Tá bom. Prostituição não é crime no Brasil, nunca foi. Mas você vai trabalhar na rua. Você vai trabalhar na rua, e o que significa trabalhar na rua? Se estiver chovendo, você vai ter que trabalhar. Se tiver um sol violento, você vai ter que trabalhar. Se tiver frio, você vai ter que
trabalhar. Não existe isso, tem pouco cliente passando. É muito ruim também essa experiência. Pode ser uma experiência muito angustiante, né? Muito violenta, isso de você estar lá, passar um monte de carros, nem olharem na sua cara, ou então passarem violências serem ditas para você, então coisas sendo gritadas no carro, jogarem pedras. Ou seja, a experiência da rua pode ser uma experiência bastante problemática e não existir outra opção. Isso é uma coisa bastante complicada da forma como a nossa legislação e a nossa cultura, a nossa sociedade trata as prostitutas, né? Pensar urgentemente nisso, né? Então, e quando a gente vai pensar em queer e prostituição, a gente tem que pensar também como criar um ambiente mais acolhedor para nós, um ambiente que não nos estigmatize, um ambiente onde a gente possa dizer abertamente: somos profissionais do sexo, somos trabalhadoras sexuais, somos putas, sem que isso signifique demérito, sem que isso nos coloque numa situação de pária social, sem que isso estimule a nossa exclusão, né? Então, porque atualmente é isso, né? Atualmente, você, por exemplo, travestis, elas são condicionadas à prostituição. Por quê? Porque são expulsas de casa, são expulsas das escolas, o mercado de trabalho formal fecha as portas, mesmo para as mais qualificadas de nós. Então, a prostituição acaba se tornando um lugar quase que obrigatório. E aí você chega nesse espaço e, além de ser um espaço quase obrigatório, você ainda tem que aguentar o estigma, a vergonha. Você tem que ter vergonha do que você faz, do lugar onde te colocaram. Então, é bastante complicado isso, né? Ao mesmo tempo te forçam a estar lá e vão tentar te desmerecer por você estar lá. E vão tentar fazer com que você se sinta mal, se sinta pior por estar lá. Então, é um movimento complicado. E um pouco quando eu começo meu blog porque eu estava a fim de peitar esse estado de coisas, né? Não estou mais a fim de me ver na situação de prostituta e ter que ter vergonha do que eu faço, ter que ter vergonha do exercício da minha sexualidade e ter que ter vergonha do que eu faço ali enquanto profissional, né? É uma coisa também muito interessante, né? O que eu vejo da sociedade ali como prostituta, né? Isso talvez as pessoas eu vejo que muita gente vem me agradecer pelos textos, né? Porque eu tenho ali uma visão privilegiada do que é machismo, né? Porque quando um homem ele paga para ter acesso à minha intimidade, para ter acesso ao serviço sexual que eu vendo, ele se comporta de uma maneira muito particular, né? Eu tenho acesso a essa maneira muito particular pelo qual como ele se comporta, né? Então, uma coisa interessante é pensar que eu posso olhar isso de perto e eu posso mostrar isso. A gente pode ver o machismo ali nos lugares mais gritantes onde ele atua, né? E esse é um dos maiores interesses meus em manter o blog, em manter esses relatos, esses registros que tem um compromisso com explicitar a violência. Não é um blog para promover o meu serviço, não é um blog para falar como outros que já existiram, né, de garotos profissionais do sexo, né, que fica lá falando: nossa, o cliente me pegou gostoso, me beijou, seu pau estava duro como pedra, e ele me penetrou, e eu gozei, senti um prazer terrível. Não é para elogiar cliente. Na verdade, eu até prefiro que eles não saibam que eu estou escrevendo sobre eles, porque se eles souberem, eles podem se sentir muito incomodados com o que eles vão ler lá, né? Não vai ser uma visão condescendente com o que eles estão fazendo. Eu quero explicitar tudo isso, quero mostrar que todas essas coisas estão acontecendo. Eu quero mostrar também que quanto menos o cliente paga para nós, mais ele se acha dono do nosso corpo. Então, se o cara quer pagar R$20 para fazer um sexo completo ali atrás do matagal comigo, sabe, o quanto ele se acha dono do meu corpo é incrivelmente maior, é mais do que se ele estivesse me pagando R$300. Olha que coisa interessante, né? Então, já tive uma vez lá que o cliente tinha pagado R$30 para fazer um boquete, e aí quando eu peguei a camisinha para fazer, e aí ele falou: não, faz 100. Eu falei: você está louco que eu vou me expor a risco por R$30, né? Ele falou: não, te dou mais 10. E aí a gente vê claramente o quanto vale a vida do cliente.
especialmente uma prostituta que vai receber pouco pelo trabalho que está exercendo, né? Então, acho que com isso eu termino minhas coisas que eu tinha pensado para dizer aqui. Agradeço, gente, eu conheci a oportunidade, espero que tenham gostado. Obrigado, Mara. Eu sou Indianara Siqueira, sou pessoa de peito e pau, tá? Não me defino mais enquanto mulher, nem enquanto travesti, nem enquanto trans, já que tudo isso são definições de uma sociedade que não me aceita e que tem essa obrigação de ser binarista e viver através de definições. E aí eu contesto, então, o que é ser mulher, porque ser mulher nada mais é do que uma definição também sobre aquilo que não é homem, sobre o que não é homem, né? O que é ser travesti, ser transexual, são outra vez definições patologizantes, né, sobre pessoas, que ao mesmo tempo que nos excluem, não nos dão nenhum direito enquanto existir, enquanto héteros ou enquanto, né, outros seres, né, nessa sociedade, nos obrigam a aceitarmos a definição de travesti ou de transexual, mas se essa definição também fosse ao menos para nos incluir e nos dar direito, mas não é apenas para nos definir como coisas realmente a serem excluídas. Agora, se são excluídas, mas ao menos estamos denominando como excluir vocês, né, enquanto travestis e transexuais, né? Então, se tem uma briga muito grande de aceitação, e mesmo dentro do movimento de travestis e transexuais se tem essa briga sobre aceitar e entrar outra vez em caixinhas para sermos aceitos, né, que eu chamo de higienizar outra vez pessoas. No Brasil, a gente tem uma briga muito grande sobre essas denominações, que vem desde os anos 90, desde 93, quando foi organizado o primeiro Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais, e desde quando eu entro em 95 para participar do primeiro encontro, e em 97, pela primeira vez, então, que o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais ele acontece no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu era presidente do Grupo Filadélfia da Baixada Santista e, junto com a Casa de Apoio ao Brenda Lee, então, o Encontro Nacional de Travestis ele foi organizado em São Paulo. E nesse ano foi a primeira vez que a palavra transgênero foi debatida a nível nacional, transgêneros e transgêneras, e teve uma grande briga com o movimento de travestis transexuais, que já estava se separando entre quem é travesti e quem é transexual. E entra, então, a palavra transgêneros e começa uma outra briga, dizendo, então, que vocês estão tentando impor a nós uma palavra estrangeira para que aceitemos, nossa cultura não é essa, etc. e tal. E eu usei uma coisa bem natural, que foi dizer, então, já para começar, se vocês não querem aceitar uma palavra estrangeira, né, como definição, então nós temos que começar a debater travestilidade e transexualidade em Tupi-Guarani, porque, que eu saiba, a nossa língua já é uma língua estrangeira, nós já falamos tudo em português, né, que não é a nossa língua natural. Então, vamos começar nossas discussões em Tupi-Guarani, né? Porque transgênero é só você traduzir do transgênero e passar a dizer o transgênero ou transgênera em português. Mas, enfim, veio uma briga muito grande, começou uma história toda que se estende até hoje dentro do próprio movimento, fazendo essas separações. E aí vem também esse problema de desassociar a imagem da travesti, da transexual, né, da prostituição, que é outra vez higienizar, outra vez dar uma visão acadêmica, né, ao que é ser puta, né, e ao que é ser puta enquanto trans, que aí você tem que aceitar aquele lugar de coitada, né, de pobre, como foi feito com a palavra, né, travestis transexuais, sim, porque transexuais são as pobres coitadas, né, transexuais são as pessoas pobres coitadas que não têm culpa do que lhe aconteceu, né, são pessoas doentes, elas têm que serem tratadas, têm que serem normatizadas outra vez, porque quando se fala no processo transexualizador no Brasil, nada mais é do que isso, é normatizar outra vez corpos, é fazer vagina em um corpo feminino, porque um corpo feminino não pode ter um pênis, é construir um pênis e masculinizar um corpo que é lido como masculino, porque um corpo masculino não pode ter vagina, né? Então, tem todas essas questões higienistas e vem-se, então, para a causa das travestis transexuais, das pobres coitadas, né, que não tiveram outra opção na vida que não serem prostitutas, né? Mas esquece também pessoas que sempre lidaram com sua sexualidade mais livre. No caso, quando as SWERFs, as TERFs, né, as radfems, usam justamente para dizer que travestis transexuais não são mulheres porque foram socializadas enquanto mulheres e que não veem o quanto que foram socializadas enquanto homens, né, e não enquanto mulheres como elas, e não veem que essa socialização enquanto homem, o quanto foi violenta justamente para essas pessoas também, mas ao mesmo tempo que nos deu essa liberdade toda sexual, que eu costumo dizer justamente disso, fomos criadas, né, como
como intrusas, né, intrusos em um universo masculino, né? E isso nos deu essa liberdade sexual. A mim me deu toda uma liberdade sexual, que eu sempre dizia, travesti ok, prostituta nunca, né? Porque eu via minhas amigas prostitutas no Porto de Paranaguá, na minha cidade e tudo. Então, quando eu não tive como opção e fui para a prostituição para sobreviver, o meu primeiro cliente, a primeira vez que eu recebi por sexo, depois de ter recebido o meu primeiro cachê, eu disse, era todo esse o problema? Nossa. O problema então é receber. Então eu vi que na realidade eu tinha uma visão sobre a prostituição que era a que me foi imposta também, aquela que me foi dada. Que não era simplesmente sexo em troca de alguma coisa, né? Mas sim era uma coisa suja, uma coisa nojenta, que tinha que ser repudiada. E eu vi que na realidade eu fazia isso, porque eu sempre gostei muito de sexo, eu sempre fui muito viciosa, né? No que dizem viciosa, né? Uma pessoa que tem muita liberdade sexual, porque eu sempre gostei muito de transar com várias pessoas, com vários homens, e não me importava, posso ser quase colocada no patamar de ninfomaníaca, só que eu não cobrava financeiramente diretamente por isso, né? Recebia alguns presentes, algumas, né, comodidades, mas não via isso como prostituição. E depois eu passei a ver que na realidade eu já fazia prostituição sem saber que fazia prostituição, né? Porque eu trocava sexo, nem que fosse apenas pelo prazer, né? Porque eu costumo falar que sexo nada mais é do que uma troca, né? Por algo, né? Então a gente não pega o nosso corpo, né? Entrega para o outro e diz, ok, eu vou dar meu corpo para você, você goza, você transa, vai embora e pronto, não tem problema nenhum. Quando você entrega teu corpo para o outro, é no mínimo em troca de um prazer em retorno, né? Então você está trocando sexo, no mínimo, pelo prazer que você vai ter em retorno. E se isso não acontece, mas de uma maneira você capitalizou aquilo como teu trabalho, eu penso que eu ainda estou em vantagem sobre as outras pessoas, porque se eu não tiver o prazer de volta, eu ao menos vou ter o dinheiro que vai me proporcionar outros prazeres, né? Então, esse problema todo de ver a prostituição como algo sujo, né, é justamente pelo controle, de controlar os corpos das pessoas, de controlar corpos femininos, corpos de mulheres, corpos de pessoas não conformes, de controlar principalmente sexo, né? Porque eu gosto de uma das coisas que a Monique fala, justamente, que é não colocar, né, como uma boa opção, novamente, né, para as pessoas, né? É tipo, a prostituta é aquilo que você não deve ser, né? Trabalhar com sexo é aquilo que você não deve fazer, né? Então é colocar para as pessoas, eu vejo o quanto a prostituição me libertou, né? A prostituição, ela me deu uma liberdade total do mundo, porque eu sempre falo que as pessoas, tudo que elas estavam esperando de mim, quando eu tinha algumas ações, e as pessoas falavam, nossa, mas por que você fez isso? Eu falava, vocês esperam o quê de travestis e prostitutas? Entendeu? Vocês esperam que elas sentem com a perninha cruzada, comam direitinho, só com aquele pouquinho de comida na pontinha do garfo, levem à boca. E como eu gosto do garfo cheio mesmo, eu gosto de enfiar ele na boca, eu gosto de sentir o prazer da comida descendo pelo meu corpo, eu não quero. E se eu quiser também comer com uma colher, se eu quiser sentar da maneira que eu quiser, eu gosto de fazer coisas que eu gosto de ter liberdade para fazer. E praticar sexo em troca de prazer, em troca de dinheiro, é meu corpo, é a minha liberdade, é o meu trabalho. Eu gosto de fazer isso. Tenho condições de fazer qualquer outro trabalho. Eu falo outros idiomas, tenho condições de trabalhar com outras coisas. Fui assessora parlamentar e digo que a profissão sexual e trabalhar com sexo é algo que realmente eu gosto. Isso é meu trabalho, espero que ele seja respeitado pelas pessoas. Então, a regulamentação disso é justamente para tirar esse trabalho desse lugar de marginal, é tirar esse trabalho e fazer uma separação desse trabalho com outros crimes que acontecem quando é sempre associado com o tráfico de mulheres, quando a prostituição é sempre associada com a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Eu sempre digo que a gente não precisa da prostituição para a exploração de crianças e adolescentes como grande rede de exploração de crianças e adolescentes. Para isso a gente já tem a Igreja Católica, né? Ela faz isso muito bem, né, com exclusividade, não precisa das prostitutas para isso, né? Quanto ao tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas ele existe para vários outros setores da sociedade. Só que as pessoas sempre atacam a prostituição, sempre atacam as prostitutas como as mantedoras, né, dessa rede que explora pessoas, que pratica, que usa dessa prática, né, para sobreviver da prática de tráfico de pessoas. Mas ninguém vê o quanto as pessoas são exploradas na cidade de São Paulo, em fábricas de costura, o quanto existe o tráfico de pessoas, né, em vários outros setores, como o setor da alimentação. Ninguém se pergunta quando veste sua roupa made in China, né, o quanto as pessoas, os chineses, são explorados lá na China para que essa roupa e esses produtos cheguem tão baratos aqui no Brasil, né? Ninguém pensa nisso, mas quando se pensa na exploração de mulheres, né, na exploração de alguns corpos, sempre se pauta a prostituição pela questão sexual, porque é mais fácil, né, atacar
esse setor do que atacar o setor alimentício, do que atacar, por exemplo, a Renner, né, que explora tanto as pessoas. É mais fácil atacar prostitutas, que nunca estão conformes, que são vistas como sujas, do que ter que rever o seu conceito de quando no final da noite você está com fome, você corre no Bob's, né, no McDonald's, e você não se dá conta de quantos trabalhadores são explorados nessas redes internacionais, de quanta exploração existe por trás dessas redes internacionais, né? Então, isso porque é muito difícil você, justamente, rever seus privilégios, né? E aí as pessoas atacam tanto a prostituição e imaginam, eu costumo dizer que, será que as pessoas imaginam que as prostitutas, né, travestis, transexuais, mulheres cis, né, garotos de programa, os clientes dessas pessoas são ETs, eles vêm de uma nave, né, de um planeta distante, pousam, transam com as pessoas que praticam o sexo como profissão, pagam e vão embora? Não, eles são os pais de vocês, os tios, os filhos, os irmãos, os noivos, os maridos. São esses mesmos homens que beijam vocês todos os dias, que cumprimentam vocês, que cuidam de vocês, que criam vocês. São essas mesmas pessoas da sacrossanta família brasileira, né, da família internacional ortodoxa, né, e patriarcal, são justamente os que usam esses serviços, né. Uma parcela já de mulheres também que estão usando o serviço da prostituição, bem pouco, mas tem, né. Então nós temos uma visão muito cultural, que é uma visão muito machista, né, daquilo que não pode existir, daquilo que não pode justamente ser usado como libertador, né, porque nós temos aí na história prostitutas, né, que não foram vistas como prostitutas, que não são contadas como prostitutas, são contadas como feministas, libertárias, mulheres à frente do seu tempo, né, e a história dessas mulheres que não são contadas justamente nas academias, né. Temos Teodora de Bizâncio, a grande imperatriz de Bizâncio, que era uma cortesã, né, porque é mais bonito falar cortesã do que falar prostituta, né, e que libertou tanto as mulheres, que deu direito às mulheres, a história dessa que nunca é contada. Ninguém conta, né, a realidade de como nasceu a religião ortodoxa, né, inglesa, né, a religião ortodoxa inglesa. Nossa, essa grande religião da Inglaterra, país tão, né, culturalmente, né, discreto, com horários rígidos, onde as pessoas respeitam tudo, da religião ortodoxa. 5 minutinhos? Dá para fazer muitas coisas em 5 minutinhos. Mas ninguém fala realmente a verdadeira história, né, da religião ortodoxa, que só nasceu porque Ana Bolena resolveu ser rainha da Inglaterra, né. A realidade da religião só nasceu porque uma mulher resolveu que ela ia ser rainha da Inglaterra e ela entregou o seu corpo e a sexualidade para isso, né. Como várias outras fizeram, né, várias outras mulheres fizeram na história, seja Catarina Grande da Rússia, seja mesmo a imperatriz Leopoldina do Brasil, que foi quem assinou verdadeiramente a independência do Brasil e não apenas que entrou para a história como Dom Pedro I, né, seja papas, seja por onde mulheres, né, na sacrossanta, né, história do mundo foram usadas ou se deixaram usar e se aproveitaram também, tiraram ganhos disso, né, e seja na nossa história atual. Então, antes de vitimizarmos e antes de colocarmos a prostituta somente naquele lugar de vítima, somente naquele lugar de explorada, vamos primeiro escutar essas pessoas. Então, quando as pessoas dizem não ao PL Gabriela Leite, quando dizem não à regulamentação da prostituição como trabalho, elas nunca devem esquecer de que elas estão fazendo uma negação de direito, elas estão negando direito a pessoas que são capazes de se reunir em rede, que são capazes de se reunir e lutar por seus direitos. O movimento feminista está outra vez silenciando, e em sua grande maioria está silenciando mulheres que estão lutando por seus direitos. Então, eu acho assim, que o PL ele pode ser debatido pela sociedade, vocês podem debater o PL, mas só quem deve decidir como o PL ele vai ser organizado ou não somos nós. É a Rede Brasileira de Prostitutas, são prostitutas a quem o PL vai concerner diretamente, somos nós que devemos decidir como ele deve ser organizado. Se até 50% é exploração ou não, isso fomos nós quem decidimos. Não é vocês que não se prostituem, que não estão nesse lugar de prostituição, é que devem decidir isso. Então, por isso que eu concordo com a Monique quando ela diz que usar o termo pessoas em situação de prostituição é muito, além de ser uma afronta à nossa profissão, é uma agressão a nós que fazemos esse trabalho livremente e que lutamos para que outras pessoas, mesmo que entraram nesse trabalho sem opção, possam sair dele quando quiserem, ou possam continuar exercendo ele, mesmo se não tenha sido sua primeira opção como trabalho. Então, ela dá justamente liberdade para que as pessoas façam suas escolhas de corpos, façam suas escolhas de profissão, façam suas escolhas de morarem na rua se quiserem, deixar as pessoas livres para fazerem suas escolhas.
é deixar o outro viver. Então, viva e deixe viver. É simples. O conselho melhor para a humanidade é esse. Viva e deixe viver. Do momento que a vida do outro não está incomodando a tua, não está interferindo na tua, qual o problema? Se você vai continuar vivendo, se você vai continuar existindo, o que você tem que se incomodar da maneira como o outro trepa, da maneira como o outro constrói seu corpo, ou da maneira como você acha que ele está destruindo o seu corpo? É problema da pessoa. Nós erramos, nós arrependemos de nossas escolhas às vezes, isso é natural do ser humano. Né? Nós achamos tão superior aos animais, que nós somos tão especicistas e dizemos nós, seres humanos, e eles, animais, esquecendo que, na realidade, fazemos parte do mundo animal. Nós aprendemos isso na escola. Fazemos parte do mundo animal. E quisera eu apagar todos os resquícios de humanidade que existem em mim. Infelizmente, não posso. Sou humana, nasci humana e vou ter que conviver com isso. Cuidado que vai te abduzir. Então, eu queria agradecer o convite. Tenho também acompanhado a Sexbox, acreditado num evento incrível e transgressor, e estou muito feliz de estar aqui. Mas eu sou sempre aquela vozinha reclamona que vai dar um certo puxão de orelha. Eu agradeço muito o convite, mas lamento muito o horário, que não nos favorece, um domingo de manhã, e a necessidade da gente dividir esse horário com uma outra mesa muito interessante que está rolando ali com a Viviane Beleboni e a Tatiana Leonço. Eu só recebo aqui gente inclusive elas gostariam de estar na mesa de vocês, a gente gostaria de estar na mesa delas. Então fica como sugestão para os organizadores que a gente consiga ocupar um horário mais fácil para as pessoas, né? Agora, percebo que, apesar de a gente estar num horário ruim e num cantinho um pouco segregado, eu estou muito feliz que o Pri esteve aqui até agora há pouco e que nós temos na plateia o Bucky Angel, que é, de certo modo, o grande astro desse evento, né? Nos honra bastante a presença. De resto, eu prefiro escrever do que falar. Eu me embaralho toda. Mas é muito legal conseguir juntar novamente essa mesa com Indianara e Amara, que são duas mulheres que admiro muito, com quem a gente tem uma troca muito interessante. E temos pontos de vista diferentes, mas complementares. Então, é a segunda vez que a gente consegue juntar essa mesa e fico muito feliz. Quando veio o convite, eu ficava me perguntando de que tipo de trabalho sexual a gente está falando ou vai falar, né? Se a gente vai falar do trabalho sexual que nós exercemos, de fato, nas ruas, e que 99% das mulheres que exercem ou fazem, ou se a gente vai dar uma higienizada e falar das colegas que, porque partiram para o prodome profissional, para o prodome, não se consideram mais prostitutas, embora cobrem pelo prazer e pelo sexo. Felizmente, a gente conseguiu manter a mesa no rasteiro, na rua, na chinelagem, que acho muito importante. Na meteção, nada especializado. Um ponto exótico do que nos colocam, não sei o que as colegas acham, mas a imposição, porque a mesa não foi construída conosco, de discutir sobre tráfico, sobre evitar o tráfico de pessoas, como se a gente pudesse falar das prostitutas, mas sempre com um ponto higienizante, com um ponto de dizer, não, putas são boazinhas e elas estão aqui para combater o tráfico. Ora, as leis sobre tráfico de pessoas, hoje, elas nos prejudicam imensamente. Se Indianara me manda uma passagem para ir para o Rio, ela está me traficando. Se quero ir para a Espanha e alguém me ajuda, eu estou sendo traficado. Então, essas leis nos prejudicam gravemente, né? Migrar é um direito humano. A prostituta, migrar não é um direito humano. Então, me causa espécie que o combate ao tráfico venha parar logo na nossa mesa. De resto, sobre o PL Gabriela Leite. Eu não faço parte da rede brasileira, né? Por diversas questões. E vejo que não é aqui o palco de debater ele, mas ele precisa ser mais debatido entre nós. Nem todas as prostitutas organizadas concordam com tudo que está ali. De resto, eu preciso voltar à mesa de ontem à tarde. Já que falamos do PL Gabriela Leite, vamos falar do Jean Willis, que nos manda um texto gigante, que eu me perdi na metade, mas eu me alertei quando ele cita os 45 anos da revolta de Stonewall, onde ele fala da importância e da revolta feita por gays, ele cita os gays, trans e as lésbicas, mas ele esquece de citar as prostitutas. As prostitutas que tiveram um papel essencial na revolta e que têm tido um papel essencial na história das revoltas
da humanidade. A Indianara fala muito bem disso, né? Sobre nosso papel nas revoltas. E isso é uma maneira que eu vejo de higienizar as coisas. Eu acho bastante problemático, né? Ele termina o texto citando Caetano Veloso, eu não lembro a citação completa para trazer aqui, mas eu tenho uma resposta para o final dela, né? Nós nunca seremos resistência de fato enquanto continuarmos higienizando nossas lutas e nossas demandas. Enquanto a gente continuar falando de sexo e jogando as prostitutas para um cantinho feio e escondido, isso não é resistência real. Sabe, o movimento de prostitutas, ele de fato não luta apenas pela liberdade sexual. Você falar em liberdade sexual é de fato uma coisa que acaba ficando rasa para a maioria das pessoas, porque nós sabemos que nosso desejo está no trabalho sexual a serviço do desejo alheio. Então é uma coisa com a qual dentro do movimento a gente tem que empoderar mulheres e romper com isso de pôr o nosso desejo a serviço do desejo alheio. Eu acho que o movimento luta bastante por isso e luta também pela conquista de direitos trabalhistas, enfim. Eu falo menos que todo mundo. Obrigado, Monique. Eu só anotei umas coisas aqui, então, que eu gostaria... Só um comentário. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Se não, só uns comentários rapidinhos. Pera, não, acho que vai falando. Acho que foi, não. Agora foi. Então, é justamente falar isso, que quando o Monique fala justamente da rede brasileira, né, porque a rede brasileira ela tem também vários problemas de incluir, né, seja o NEP, né, seja... Eu cito e eu nomeio, né, por mais que as pessoas não gostem, eu sou aquela escrota mesmo, que nomeia mesmo as pessoas e aponta o dedo mesmo na cara. Né, eu sempre falo para as pessoas, não comprem briga pública comigo, porque vai se fuder, porque eu sou aquela que vai até o final mesmo. Eu vou expor mesmo e vou rasgar mesmo, porque tudo que estão esperando de mim é que seja escrota, travecona, marginal, etc. E tal. Então, se eu chegar metendo o pé na porta e quebrando tudo, é o que esperam de mim. Então, mas eu posso surpreender também, mas enfim. Então, quando falam justamente disso, justamente tem uma fala que eu achei assim, bem complicada, que foi no Rio Grande do Sul, quando a gente foi, que foi a questão de desmerecerem justamente Monique por dizer que ela não passou por todas as violências da rua, pelas agressões, pelos estupros e agressões físicas que prostitutas da rua passaram, então ela não pode falar pelas prostitutas, e me coloca muito assim naquilo, então, quer dizer que ela só vai ser legitimada se ela se deixar violentar, e se ela se deixar ser estuprada, né, nas ruas, aí ela vai poder ser legitimada para falar enquanto prostituta, né, e é justamente da rede, né, então por isso que nasceu agora a Articulação Nacional, né, de Prostitutas, que a gente está discutindo até pelo Zap e tudo, mais uma... É mais uma coisa virtual, onde a gente discute algumas coisas, mas é justamente sobre isso, né? Sobre o PL, justamente quando a gente fala. Então, a gente coloca que a discussão ela tem que ser feita, mas como o PL ele vai ser organizado, somos nós que temos que decidir. Né? Então, em um determinado momento, ele foi escrito dessa maneira, porque o movimento viu que era dessa maneira que ele deveria ser. E hoje nós vemos que ele tem que ser atualizado, então ele tem que ser mudado, mas somos nós que devemos fazer isso, né? E deixar outra vez esse papel de certas pessoas que acabam usando o PL polemicamente para serem vistos, né, como, de certa maneira, o Jean fez em alguns momentos e que hoje abandonou completamente, não foi mais pautado no Congresso, não foi mais discutido em nenhum outro lugar, a não ser em época de reeleição. E eu fui assessora, eu falo do meu lugar enquanto assessora parlamentar, de um lugar onde eu pedi demissão em algum momento e depois tive que praticamente obrigar a me demitirem. Mas eu falo desse lugar porque eu conheço muito bem como funcionam essas entranhas, né, parlamentares. Né? Então, quando as pessoas falam, é que você não tem uma fala muito acadêmica. Claro, eu poderia chegar aqui para vocês e falar sobre Foucault, falar sobre Marx, falar várias teorias, mas todas as teorias elas nascem de práticas, e as nossas práticas elas têm que serem contadas seja de um vocabulário acadêmico ou do vocabulário das ruas que nós conhecemos melhor do que ninguém, onde nossos corpos transitam. Então, quando eu falo que minhas melhores professoras foram as prostitutas, e hoje quando as pessoas falam que eu deveria voltar para a academia, não. É uma posição política minha, eu não quero academia, eu não quero voltar para a universidade, eu não quero voltar para as escolas, porque as escolas e as universidades, eu digo claramente isso, não tem mais nada a me ensinarem. A teoria que vocês aprendem nas universidades e nas escolas, elas são vazias, elas são machistas e patriarcais. Sinto muito, eu não quero. Eu aprendi muito melhor nos puteiros e com prostitutas que foram, sim, minhas melhores professoras e os puteiros que foram minhas melhores escolas. Não renunciarei e nem renegarei esses lugares nunca. Os lugares que para vocês são ditos como os lugares
seguros, são justamente os lugares que, para mim, enquanto pessoa não conforme, são lugares perigosos. Quando as pessoas me encontram numa esquina da Praça Tiradentes de madrugada, meus amigos universitários, e param o carro e dizem: Indianara, o que você está fazendo aí? Entra aqui que eu te dou uma carona. Eu viro e: o que você acha que uma puta está fazendo às 2, 3 horas da manhã na Praça Tiradentes? Né? Ah, mas aqui é um lugar muito perigoso. Desculpa, mas para quem? Né? Porque lugar perigoso para mim é tipo 3 horas da tarde e estar transitando numa calçada com as pessoas hétero. Ali eu posso sofrer várias outras agressões que em um local como a Central do Brasil numa madrugada. Então não, são meus lugares de socialização e são meus lugares de convivência. Esses são meus espaços, respeitem-o, por favor. Então, quando eu coloco que não faz parte da rede, que outras mulheres do movimento organizado têm que ser ouvidas, eu não quero dizer que isso não seja legítimo. O PL é legítimo, foi criado pela rede, e é importante sempre ressaltar que foi criado por prostitutas. Né? Não, sim, não quero dizer que não seja legítimo. Legal, e só 2 coisinhas que eu pensei aqui enquanto vocês estavam falando, que eu acho interessante, porque, por exemplo, prostituta, né? Você tem toda essa discussão, né? Assim, agora, mudar o termo não prostituta, profissional do sexo, etc. E a própria Gabriela Leite falava isso, assim, né? Porque, assim, prostituta, historicamente, né, tem todo esse estigma, porque ela é quase que agora uma categoria de acusação, né? Assim, a profissional pode não trabalhar mais, né? Assim, como uma profissional do sexo já há décadas, né? Assim, mas alguém xingar, por isso que ela é um xingamento. Né? Você usar assim, quando fala para alguém assim, sua puta, né? Assim, isso é uma categoria que legitima agressão. Né? É quase como alguém ser classificada como prostituta, quer dizer que pode ser ofendida, pode sofrer todo tipo de violência. Né? Assim, e isso é uma das coisas mais cruéis que a nossa sociedade faz questão de manter ainda. Né? Assim, faz questão de manter ainda. E um outro comentário só, que eu achei até curioso quando a Indianara falou, né, se daí recebeu o dinheiro, né, primeiro, então é esse o problema, né, era o dinheiro, não sei o que. Mas isso é claro, né, é só pensar no casamento, é isso que você falou, toda sexo, né, ou sair qualquer uma troca, né, você está esperando alguma coisa também. E aí, assim, basta ver, quem acha que prostituição é exclusivamente uma troca, né, assim, por bens materiais ou imateriais, e que é o casamento. É exatamente isso, é tanto isso, né? Assim, bens, troca de bens e segurança, né? Bens materiais ou imateriais em troca de sexo, que justamente o pressuposto do casamento é a exclusividade sexual. Né? É a exclusividade sexual. Bom, mas aí não sou eu que tenho que falar. Posso falar? Então, Dolores Juliana, que é uma antropóloga argentina que eu gosto muito, ela fala muito dessa questão da manutenção do estigma, do fortalecimento do estigma, como um fator de fortalecimento do status quo, do patriarcado. Né? O estigma ele não tem nada a ver com cobrarmos por sexo ou não, mas para a gente convencer as mulheres de que é bom ficar em casa, cuidando de filho, marido, eventualmente até trabalhando, mas dentro daquele universo que seria, entre aspas, o nosso lugar, você precisa provar que a outra opção é imensamente pior. Então, para isso, a gente tem o estigma, para dizer que mulheres podem ser tratadas como putas. E o que é ser tratadas como putas? Né? É ser violentadas, é ser desrespeitadas. E nós, como putas, não queremos esse tratamento. Mas a manutenção do estigma, ela trabalha para isso. É uma coisa incrível, porque nos convenceram a fiscalizar umas às outras. Né? Ela é mais puta que eu, então... Porque eu não posso... Como a gente atua muito nas redes sociais e acaba tendo muitas amigas, mas algumas mulheres preferem não nos defender porque podem ser confundidas conosco, e isso as põe em risco. Sobre essa coisa do casamento, eu não gosto de confundir o casamento com a prostituição, porque esposa é um elogio e puta é uma ofensa, porque o casamento está de acordo com o que se espera de nós, o casamento não é transgressor. A esposa é a mulher que tem dono, e a puta é... em contrapartida, a mulher que de fato não tem dono, ela é de todos, mas ela não é de ninguém, né? Ela é dona da sua sexualidade, em última análise. Apesar de todos os problemas que a gente enfrenta no trabalho sexual, nós somos muito mais donas do nosso corpo e nosso sexo do que a maioria das esposas. Sobre o termo, eu te diria assim, Gabriela, venero a Gabriela,
foi uma mulher incrível e nosso exemplo. Estamos, em certo sentido, órfãos agora no movimento. Mas eu uso trabalhadora sexual. Eu uso trabalhadora sexual desde 2013, quando a CUT decidiu que prostituição não era um trabalho. Então, como uma imposição, internacionalmente já se usa esse termo, né? Mas como uma imposição de que meu trabalho é trabalho, eu uso trabalhadora sexual e deixo prostituta para nossos encontros mais informais. Puta mesmo. E essa coisa da puta é interessante, tem um vínculo também com a vadia, né? Porque é assim, quando a Marcha das Vadias vai e vai lutar pelo direito de ser vadias, ela não está dando a nenhuma pessoa que não está ali dentro o direito de chamar alguma mulher que está ali dentro de vadia, sabe? Elas próprias estão falando de si, nós somos, se sou vadia porque uso roupa curta, então somos todas vadias, mas não me chame de vadia. Se me chamar de vadia, vai rolar uma mão na tua cara. E puta, a mesma coisa. Nós temos o direito de nos colocar enquanto putas, mas não ouse vir também nos chamar de putas, né? A mesma coisa, viado, bicha, sabe? Você tem que ser parte do grupo para ter o direito de usar essas palavras. Se você não é, você vai usar trabalhadora sexual, você vai usar homossexual, você vai usar travesti, transexual. Você não vai poder vir fingir que você tem intimidade com o grupo e vai poder nos nomear da forma como você quiser. Existe um sentido muito claro entre quem está enunciando a palavra, né? É alguém de dentro ou alguém de fora? Então, essas são coisas que a gente também não pode perder de vista. Uma coisa que eu fiquei pensando da questão do casamento, né, que existe um vínculo, sim, um paralelo entre a questão da prostituição e casamento, é que existe essa coisa do dever conjugal, né? E o dever conjugal só existe para a mulher, né? Então, se a mulher está casada com o cara, ela tem que fornecer sexo para esse cara, né? Por mais que ela não queira e tudo. E se ela não fornece sexo, então abre-se o precedente para ele buscar fora, né? O contrário nunca acontece, né? Se o cara está negando fogo, não está afim mais de transar com a mulher, ela tem que se virar sozinha mesmo, assim. Às vezes, inclusive, reprimir, se quer se masturbar, se quer pensar outras formas de viver a própria sexualidade para além daquele infeliz que está ali com ela, né? Então, de um lado existe a repressão completa, do outro existe ali a possibilidade de você exigir da sua parceira o fornecimento de sexo, o que, novamente, e acho que a gente precisa aprender a nomear isso, é estupro, né? Então, outra frase que eu também acho pavorosa é: sexo mesmo quando é ruim é bom. Sexo mesmo quando é ruim é bom é outra dessas frases que legitima, por exemplo, estupro. É outra dessas frases que está aí na nossa cultura para falar que tudo que se faz com corpos femininos é válido, né? Eu gosto, assim, na realidade, o casamento, né, o matrimônio, né, o casamento, ele embute várias situações, né, junto, né? Ele embute a situação do estupro da mulher, né, que ela tem que praticar sexo com o marido, né? Ele embute aí uma questão de porque ele foi inventado justamente por uma visão patriarcal e machista, que é a manutenção justamente do patrimônio, né, das coisas materiais que o pátrio tem, que o pai tem, que o patriarca tem, né? Então ele foi pensado dessa maneira. E outra de garantir, né, que aquela descendência sanguínea, etc. e tal, que aquele ali é filho justamente dele, porque aquela mulher só pode praticar sexo com ele, né? Então é a garantia de que, né, ele vai ter essa continuidade, que nós temos nossas avós e nossas mães, né, que falam, nossas avós, hoje essa frase caiu por terra por conta do teste de DNA, né, mas nossas avós que diziam, né, os filhos das minhas filhas, eu sei que netos meus são, os filhos dos meus filhos, talvez sim, talvez não, né? Então, tinha muito essa frase que era usada justamente, e a gente tem justamente no casamento essa colocação. Então, justamente a esposa, ela é muito complicado, porque quando você vai apresentar o teu namorado, né, para a família, né, quando você vai na casa da família, né, as meninas apresentarem o namorado, uma das primeiras perguntas é: o que ele faz da vida? Né? Quer dizer, ele tem, né, condições de pagar por você, né, de te manter, né? Isso está embutido bem claro por trás dessas perguntas, né? Outra da esposa, que mesmo hoje as mulheres lutando, né, por uma liberação sexual, por uma liberdade de trabalhar fora, etc. e tal,
né, mas elas ainda continuam tendo que voltar para casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para fazer todo o trabalho doméstico, e ainda continuam tendo que praticar o sexo com o marido, né, no final da noite, né, mesmo sem querer. E nesse momento elas deveriam agradecer, né, as prostitutas existirem, justamente, né, quando elas não têm que, quando eles inventam a desculpa de que estão cansados, etc. e tal, porque já passaram pelos nossos locais, já vieram nos pagar, né. E a questão também de muitas mulheres que são violentadas em um casamento, onde são agredidas fisicamente, onde são estupradas por maridos, e que decidem se separar e veem apenas na prostituição a maneira financeira de se manterem, porque é a prostituição que vai dar a elas a liberdade de horários para cuidarem de filho, para manterem esses filhos que um trabalho formal não lhes concederia fazer, porque não poderiam levar esses filhos automaticamente para seus locais de trabalho, ou se são domésticas para a casa de seus patrões, né? Mas que na prostituição elas vão também encontrar uma rede de acolhida, uma rede de cuidado, e respeitar a fala de muitas mulheres quando elas dizem que na prostituição elas encontraram a liberdade. A gente tem essa questão de muitas mulheres que dizem isso. Falam tanto da prostituição, mas na prostituição eu encontrei a liberdade, né? Aqui eu pratico sexo, mas pratico sexo quando eu quero, sou paga para isso. E eu costumo dizer que eu, enquanto puta, né, fico com a parte boa, né? Que é apenas praticar o sexo e ser paga por isso, né? Não sou obrigada a ser doméstica nem a ser babá de ninguém, né? Ser a babá dos filhos deles, né? Eu simplesmente fico com a parte sexual, né? Sobre a exploração, né? Justamente quando se fala da exploração, mas a prostituição é uma profissão muito violenta, né? As mulheres são violentadas nessa profissão. Então, você pega 2014, eu gosto de fazer esse parâmetro, onde 5.000 mulheres foram assassinadas no Brasil por seus maridos, companheiros, ex-noivos, ex-companheiros, namorados, homens que não aceitaram a separação ou que porque acharam que elas os tinham traído, não importa que fator, né, elas foram assassinadas dentro dessa relação dita de confiança, né, e dita, né, segura. E você pega na prostituição quantas mulheres foram assassinadas. A gente tem alguns casos, sim, de prostitutas assassinadas, mas assim, tão poucos, né, que levam justamente a colocá-las na violência contra a mulher e retira também de fazer um combate de que porque essas pouquíssimas pessoas que praticavam a prostituição foram assassinadas e de que elas foram assassinadas justamente por esse trabalho não ser regulamentado, por não terem o direito a existir enquanto pessoas, mas nós temos 5.000 mulheres assassinadas em 2014, né, e pouquíssimas prostitutas, então o que leva a dizer que nesse país é mais seguro ser puta do que esposa. Claramente. Se 5.000 mulheres foram assassinadas dentro do casamento ou de relações seguras, né, e outras prostitutas que se dizem violentas, que praticavam uma profissão violenta, né, essa profissão é violenta, mas todas as vezes que eu fui violentada enquanto prostituta, eu fui violentada pelo braço armado do Estado. Eu fui violentada pelo Estado. Eu não fui violentada por clientes. Teve, sim, algumas agressões que aconteceram, mas eu sempre fui violentada por quem deveria me proteger. Eu não fui violentado pelos meus clientes que estavam pagando, que estavam sendo extorquidos também por esse braço armado, por essa questão cultural que se tem no Brasil, de se pensar que a prostituição ela é um crime. A prostituição no Brasil ela nunca foi crime, de certa maneira, ela até foi regulamentada, e hoje, através do Código Brasileiro de Ocupações, que fique bem claro, ela é uma ocupação legal. A prostituição no Brasil, através do Código Brasileiro de Ocupações 5198-05 do Ministério do Trabalho, ela é reconhecida como uma ocupação legal. Então, quando dizem não ao PL Gabriela Leite usando, e eu digo da sociedade brasileira hipócrita, quando se usa a questão de que somos contra porque o PL dá o direito aos donos, para regulamentar os donos e as donas de bordéis, cafetões e cafetinas, etc. e tal, porque vão ter o direito legal de pegar uma porcentagem sobre o trabalho dessas pessoas. E a gente fala, mas pode ser de 10%, ou uma diária, ou é um acordo que nós fazemos, mas que nós achamos nessa época que era justo até 50%, fomos nós que decidimos isso. Só que vendo, então, como o trabalho sexual ele é uma ocupação legal hoje pelo Ministério do Trabalho, nós já pagamos, enquanto autônomas, 20% do trabalho sexual, né? O que vai, 20% de pagamento ao INSS, ele vai para os cofres públicos. Então, 20% do nosso trabalho vai para os cofres públicos, que beneficia toda a população brasileira, o que faz com que toda a população brasileira se aproprie de 20% do nosso trabalho, o que faz com que toda a população brasileira seja uma população de cafetões e cafetinas, porque usam 20% do que nós ganhamos nos seus cofres públicos. E o governo brasileiro apenas o gerente do puteiro. Então, que fique bem claro isso. Então, assim, temos que deixar essas visões hipócritas de lado e temos que deixar de pensar nas pobres
pobres coitadinhas, entendeu? Nós vivemos, existimos e pagamos, sim, pagamos impostos, e só não temos nossos direitos garantidos por uma questão hipócrita, por uma questão cultural, por uma questão sexista, por uma questão misógina, patriarcal e machista.